Saudações, quinto ano, vamos lá entender melhor esse simulado aí? Vamos começar com história na questão 11, ok? Então temos aí, observe a imagem. Já vimos que é bem egípcio, né? Sempre que eu olho os olhos assim pintados. Até já fui, de vez em quando as pessoas perguntam se eu sou egípcio por conta dos olhos, tá? Mas os meus são naturais, eu não pinto os olhos. E sempre que eu vejo essas imagens de olhos pintados, com esses turbantes, as cores, eu penso logo no Egito, né? Enfim, então você vai ter logo essa imagem. Peraí, eu sei que eu tô falando sobre Faraó, falando sobre, né, a realeza egípcia. Aí eu vou para a questão. A história do Egito Antigo é repleta de excêntricos faraós, uma das mais fascinantes civilizações do mundo, que durou mais de 3.000 anos. Teve aproximadamente 170 soberanos. A função deles era tanto política quanto religiosa. No papel religioso eram considerados. Então, estamos falando sobre o que? Sobre os faraós. Né? Quem era o faraó? Excêntricos. Lembrando que eles eram considerados deuses, né, na Terra. Então a função dele era tanto política quanto religiosa. No papel religioso eram considerados. No papel religioso, quem era o faraó? Vamos lá, letra A. Seres que intermediavam a relação das pessoas com os deuses. B. Pássaros que entravam nas pirâmides que tinham contato com os pássaros que entravam nas pirâmides e tinham contato com as múmias. Então o faraó era um pássaro que entrava na pirâmide. Foi isso que eu te disse na aula. C. Artistas de suas obras que criavam pirâmides com magia. Então eram os faraós que criavam as pirâmides? Ou eram aqueles milhares de escravos, que eram camponeses também? Melhor, escravos e camponeses. D. Elementos naturais em uma sociedade que era dividida em faraós e múmias. Então a sociedade só tinha faraó e múmia. Ou o faraó virava a múmia quando morria? Lembra? O faraó falecia, ele era mumificado, porque acreditava-se que no juízo dele com Deus, enfim, com a questão celestial, o coração dele seria pesado. Se fosse mais leve que uma pena, ele ressuscitaria. Então, quando ele ressuscitasse, o corpo deveria estar em bom estado. Por isso, eles mumificavam para conservar, ok? Mas eu acho que eu li de A a D e está bem tranquilo saber. Lembrando, eram representantes de Deus. Então eles faziam essa relação entre o divino e o ser humano. Dito isso, tá fácil marcar a correta, né? Número 12. Vamos lá. Os egípcios sabiam bem como funcionava o ciclo anual das cheias e vazantes do rio Nilo. Esse conhecimento favorecia o desenvolvimento Então eles sabiam quando o rio iria encher, iria esvaziar. Por que é interessante esse conhecimento? Porque onde é a margem dos rios, quando o rio enchia era uma coisa, quando o rio esvaziava, a margem ficava úmida, cheio de adubo, cheio de humus. Para que era interessante saber? Eles faziam o quê? A. Pecuária, criar animais. B. Fabricar tecidos. C. Agricultura. Ou D. Indústria farmacêutica. O que você acha? 13. Eu olho essa imagem, eu vejo um padre, um rabino, eu vejo algo que parece um pai de santo, uma mãe de santo, o indígena, o evangélico. A minha interpretação parece essa, ou seja, eu vejo várias religiões, várias pessoas representando várias religiões. Como nós discutimos muito, né? Respeitamos todas. Tio, eu não entendo. Eu também não entendo um monte de coisas. Tio, eu não compreendo bem as outras religiões. Eu também não compreendo, mas tio, respeito, perfeito, gente. O que a gente precisa é respeitar o que a gente não conhece e o mundo vai seguir perfeitamente, lindamente, sabe, como deveria. Vamos lá. A imagem retrata a necessidade
de encontros e diálogos para debater atitudes em favor do respeito e da diversidade religiosa como construção da paz. A afirmação acima apresenta um conceito denominado, falando sobre diversidade religiosa, sobre respeito à diversidade, respeito às várias religiões que existem. Nós estudamos umas 5, 6, mas existem milhares. Isso significa o quê? A. Tolerância religiosa, quando eu tolero, respeito outras religiões, mesmo que não seja minha. B. Intolerância à lactose, quando eu tenho problemas em beber leite. Que é isso, tio? Quando eu bebo leite, me dá dor de barriga. Então você é intolerante à lactose. Ganhei um copo com a minha inicial. Uma xícara. Tio. C. Intoxicação espiritual. O que seria intoxicação espiritual? Em outras palavras, você recebe um espírito e fica mal. Seria isso. E D. Mumificação. Transformar alguém em múmia, esperando a pessoa ressuscitar. Essa imagem é coerente com qual dessas? Acho que está tranquilo. Geografia. Observe a imagem. Já vi aí, uma rua sem asfalto. Tem, água no meio dessa rua. Tem umas crianças de bicicleta. Eu já vou dizer que é uma rua pobre, tá? Então aí, a imagem acima é um bairro periférico do Distrito Federal, Brasília. É possível perceber que as condições de vida são precárias. Ele é um retrato da desigualdade social no Brasil. E nele nota-se, o que nós notamos? A pavimentação de qualidade para os habitantes. Tipo, o que é pavimentação? É asfalto. Estamos vendo aí asfalto, gente? Se estiver vendo, me fala, tá? Porque o tio não está enxergando isso, não. B. O acesso ao meio de transporte que não polui o meio ambiente. Estamos falando sobre o acesso a meios de transporte que não poluem, apesar de estarmos vendo bicicletas ali. C. A organização do governo em melhorar o tamanho da rua. O governo é super organizado, né? O governo é tão organizado que a rua está assim, né? D. A falta de saneamento básico. O que é saneamento básico? É asfalto e valas encanadas, ou seja, passam tubulação e passam asfalto por cima. Então estamos vendo a falta disso e o risco de contrair doenças, porque tem água de esgoto no meio da rua. O que você acha que está certo? 15. 8 em cada 10 jovens que vivem nas periferias de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte afirmaram estar inseguros diante do risco do novo coronavírus continuar se espalhando e infectando as pessoas. Vamos lá. O trecho acima trata de uma preocupação social, pois lugares sem infraestrutura podem. Então eu li a questão e eu percebi o seguinte. A galerinha falou que está muito insegura, que não se sente seguro nesses estados. Estão muito preocupados em ser infectados com coronavírus. Então, esse trecho acima trata uma preocupação social, pois esses lugares podem favorecer o crescimento do índice de natalidade. Então, o que é natalidade? Nascimento. Então, quer dizer que pode favorecer, esses lugares favorecem o aumento dos nascimentos de crianças. É isso que a questão pede para a gente. B. Contribuir para o aumento da taxa de contaminação. Então, esses lugares podem contribuir para que mais pessoas sejam infectadas. C. Ter grandes chances de não adquirir o Covid, ou seja, essas pessoas estão preocupadas porque elas não... Tudo bem, não vão contrair o Covid. Ou D. Proporcionar um baixo quantitativo de pessoas saudáveis, apenas entre jovens. Então é isso que a questão fala. O que vocês acham? Apenas entre jovens? O que vocês acham? Número 16. Veja, querido, a cidade está crescendo em nossa direção. Sim, querida, em breve faremos parte dela. Então tem uma casinha no campo e a cidade vem crescendo, mais prédios, mais prédios, mais prédios, até que vai alcançar essa galerinha aí.
Arionauro, nossa, que nome fácil, né? Arionauro, o autor deste cartoon, apresentou o crescimento da cidade como forma de reflexão sobre a maneira pela qual a vida urbana se modifica com o tempo. A imagem solidifica o conceito de que a maior parte das cidades crescem com. Então, as cidades, na maioria das vezes, crescem com o aumento da população e o desenvolvimento de atividades econômicas. É uma boa questão. Então, muitas pessoas, aumenta o número de pessoas e de atividades, como indústrias, como lojas. B, alta taxa de violência urbana. Então, as cidades, no caso, as cidades crescem porque cresce a violência urbana e o comércio local. C, que falta emprego e pouca valorização do transporte. Então, porque falta emprego e transporte, a cidade cresce. D, grande falta de saneamento básico. Então, porque falta de saneamento básico, asfalto, encanamento e hospitais, a cidade cresce. O que é mais coerente marcar? Achei tranquilo, achei fácil, mas na dúvida, não tenham vergonha. Chame o tio que o tio ajuda vocês. Beijo, beijo, galera.